Sejam bem-vindos e nesse vídeo eu vou abrir espaço para falar para vocês quais são as principais doenças dos gatos. Como o primeiro vídeo é um vídeo de alerta e que você assista até o final para proteger o seu felino. A FeLV, vírus da leucemia felina. A leucemia felina é uma das doenças de gatos mais frequentes. Ela é contraída do contato com a saliva, fezes e leite ou urina de um felino infectado. Vale ressaltar que é uma doença que o gato transmite apenas para outro gato. No caso, não é transmitido para outros pets e nem para as pessoas. Ela enfraquece o sistema imunológico e pode desencadear diversos problemas de saúde. Para saber se o gato está com FeLV, atente-se aos seguintes sintomas: febre, apatia. É interessante falar da febre, porque muitas pessoas elas não sabem identificar. Quando o gato está com febre, o focinho do gato fica ressecado. É óbvio que isso não é uma regra, mas isso acontece. O focinho do gato ele fica ressecado, tá? Apatia, tem que ter o contato, ele tem que ficar triste, abatido. Perda de apetite e de peso, que é consequentemente perder o apetite, perde peso, você tem que observar também. Fraqueza, que aí você já tem como é a rotina do seu gato e você perceber esses sintomas. Vômito e diarreia, o gato vomitar ainda é comum, dependendo da quantidade, porque gato ele se lambe muito, então ele ingere muito pelo e às vezes a cada 2, 3, 4 dias ele acaba vomitando. Então essa quantidade de vômitos que você tem que tá ligado, não pode ter uma coisa exagerada e a diarreia, qualquer diarreia já mostra que tem algo errado. Anemia e confusão mental. Esses sintomas aqui, ele vai variar de gato para gato. Alguns gatos vão apenas falar sobre a febre, apatia, perda de peso, outra fraqueza, vômito, diarreia pode não ter nenhum e anemia não ter outro. Então você tem que estar sempre ligado. Notou algum desses problemas, é importante que você leve o seu gato ao veterinário. Infelizmente, a FeLV não tem cura e o gato contaminado precisa manter tratamento para sempre. No caso, o gato ele vive de forma normal se for tratado, levar o tratamento o tempo todo. Apesar disso, ele pode levar uma vida agradável da mesma forma, basta ter o acompanhamento adequado. Como eu falei, né? Se você mantém o gato sempre indo ao veterinário, cuidando, medicando, o gato vai ter uma vida normal. Como mencionamos, a prevenção se torna um pouco mais difícil por conta dos hábitos dos gatos e de se lamber. Mas há outras dicas que você pode seguir para evitar que a doença seja transmitida ao seu pet. A primeira é realizar a castração em um hospital veterinário para evitar fugas e contato com gatos desconhecidos. No caso assim, eu tenho aqui no decorrer do canal, esse é o primeiro vídeo do canal, mas nós vamos até apresentar, nós temos ao total de 12 gatos, é o que nós temos aqui em casa, e todos os 12 moram dentro do apartamento, não tem fuguinha de rua, não vai pra rua, não tem contato com outros gatos, eles são fechados entre eles. Então quando você tem isso, você tem um gato, ou 2 gatos, ou 10 gatos, ou 20 gatos, você tem que manter eles fechados dentro de casa, em um ambiente obviamente ventilado, arejado, fresco, mas evitando fugas, evitando ir às ruas. E a castração é uma forma de evitar. A segunda doença, talvez as duas mais temidas e talvez mais comuns aos gatos, é a FIV, que é conhecida como a AIDS felina, também chamada de AIDS felina, né? É o vírus da imunodeficiência felina. É uma doença transmitida pelo gato infectado a um gato saudável, no caso de gato para gato. Não pode ser para outros animais e nem para o ser humano. Ela pode ser contraída através da placenta da mãe, no caso da gestação, amamentação e relações sexuais, ou contato da saliva e sangue de um gato infectado. No caso aqui, a importância de manter o seu gato castrado, aqui, ó, essa aqui é a importância, ó. Evita que o gato saia. Evita que o gato saia. Entendeu o que acontece? Então é importante que você castre o seu gato. No caso aqui da placenta da mãe e da amamentação, mas a fuga, os gatos eles acabam engravidando na rua, né, de outros gatos, pegando barriga de outros gatos, e aí o gato, ou a mãe ou o pai está infectado, passa para o filho. Assim como a FeLV, ela costuma ser bem recorrente entre os felinos e também não há transmitida pelos seres humanos. Como eu disse, é uma doença comum aos gatos e não pode ser transmitida para outros animais
ou para os humanos. O vírus afeta o sistema imunológico. Em casos mais graves, chega a ser fatal. Seus sintomas variam de acordo com cada caso. No caso, cada gato desenvolve uns sintomas diferentes. Mas o mais comum é a febre, que aí o corpo é um sinal, né? O corpo já está dizendo que tem alguma coisa errada. A perda de apetite, consequentemente perda de peso, e aumento das glândulas linfáticas. Ainda não há uma vacina capaz de curar a doença e é preciso seguir diversos cuidados com o gato pela vida inteira, com acompanhamento e tratamento médico adequado. No caso, a mesma coisa da febre, o gato consegue realmente viver uma vida normal, sem nenhum problema. Assim como no caso anterior, a melhor forma de prevenção é a castração, exatamente para evitar que ele saia, já que com isso você evita fugas e diminui o comportamento agressivo, que pode levar a brigas com outros felinos, a arranhar e acabar contaminando. Uma coisa muito interessante que vocês têm que entender das duas doenças, tanto a FeLV quanto a FIV, é que o gato pode viver normalmente, porém, quando você tem mais de um gato, aí você tem que fazer os exames para saber se todos ou um ou outro tem, e aí sim você vai ter que dividir. Aqui em casa nós temos 12, né? E até o momento nós não temos nenhum caso. E o que isso implica? Se nós quisermos adotar mais um, o que eu acho difícil pela questão do espaço, né? Mas se nós quisermos adotar mais um, tem que ser um que não tenha FeLV nem FIV. É obrigatório. Por mais que a gente tenha o coração e pense, nós temos que dar um lá, mas nós temos que proteger os nossos outros gatos. E você que tem um gato que tenha FIV ou FeLV, você precisa adotar um que tenha FIV ou FeLV. Quem tem um gato com doença, adota, se quiser mais um, é óbvio. Um que já tenha doença. É importante dar lá para esses gatos, que é difícil a adoção de um gato com a FIV ou com a FeLV. Então, quem não tem, adota sem. Quem tem, adota com. É assim que funciona. E os gatos podem viver de forma normal a vida inteira. Não há nada que impeça. A terceira doença é a insuficiência renal. Essa aqui muito comum e passa despercebido para a maioria dos tutores, tá? Quem tem contato diário com o gato provavelmente já percebeu que eles não costumam se hidratar muito. A falta de água no organismo pode resultar em diversas complicações, entre eles a insuficiência renal. É óbvio que os gatos, quando eles eram selvagens, apesar que os gatos eles ainda acham que são selvagens, né? Na cabeça deles ainda são selvagens. Mas quando eles eram selvagens e viviam na natureza, a água que o gato consumia vinha dos alimentos que ele comia. Né? Então toda a água que ele vinha não é que nem um leão. Dificilmente você vê um leão ou um tigre bebendo água. Ele tem a hidratação dele através das presas que ele come na natureza. E o gato era exatamente assim. Mas hoje não é mais assim. Hoje o gato é domesticado. Ele não sabe, não conta pra ele que ele é doméstico, tá? Ele acha que ele é selvagem, vamos deixar ele pensar que é selvagem. Ela aparece, na maioria das vezes, em gatos idosos, quando o funcionamento dos rins começa a decair. A insuficiência pode levar a outros problemas, como anemia e desidratação e diarreia. Isso aqui é realmente como é no ser humano também, né? Na verdade, que a velhice desencadeia uma série de doenças em qualquer animal. E nos gatos é mais comum a insuficiência renal. Nos casos mais complexos, a doença precisa ser tratada com medicamentos conforme a prescrição médica. Por isso, é importante mudar os hábitos do gato. Por isso, vale apostar em bebedouros do tipo fonte, que atrai o gato por deixar a água sem movimento. Aqui em casa, nós tínhamos um bebedouro fonte, mas os nossos gatos não se adaptaram. Eles não bebiam água, eu não sei porquê, mas eles não bebiam a água no bebedouro fonte, eles preferiam os outros bebedouros. Então tem que ser para gato, de gato para gato. Você mudou o bebedouro, você tem que observar se o seu gato está usando. Eu tenho uma aqui que é o Soleil. Nos próximos vídeos do canal, vocês vão conhecer toda a família, né? Todos os 12 gatos. Mas eu tenho uma aqui chamada Soleil, que ele adora beber água na torneira. Como nós nos desfizemos da fonte, fizemos uma outra adaptação, já que os gatos não gostavam da fonte, mas ele adorava. Então nós vamos comprar essa semana, eu vou comprar um bebedouro para ele, só para ele, que os outros gatos não vão usar. Então normalmente eu abro a torneirinha bem fraquinha para ele ficar bebendo na torneira. Então o Soleil é assim, mas os outros 11 não gostam.
Além disso, é indicado introduzir ração úmida na alimentação do felino. Aqui tem um marketingzinho da Whiskas, né? Mas essa parte da ração úmida aqui é muito importante. Eu tive um problema com a Gans, que é outro gato da gente aqui. É o primeiro, é o mais velhinha, tem 9 anos, e ela começou a ter dificuldade em urinar. E eu consegui reverter a situação com a Whiskas. Eu acredito que podia ser qualquer outra ração úmida. Eu passei, quando eu notei a deficiência dela em fazer xixi, ela estava só pingando. Eu rapidamente introduzi a ração úmida para ela durante uma semana inteira. Obviamente que eu estava investigando, eu estava olhando. Ela estava conseguindo fazer o xixi, mas pouco. Então eu introduzi a ração úmida. Só que não só a ração úmida, eu misturava com água também. Então é importante, não bota só a ração úmida, bota a água também. A Gans, ela não gosta do carocinho. Ela só bebia o líquido, ela adorava beber o líquido. Acho que era tipo sopa para ela. Ela adorava beber o líquido. Então isso realmente reverteu a situação. E hoje eu observo ela bem mais. Ela hoje urina de forma normal, mas eu observo se a urina está muito amarela, está clara a cor, que é para poder ir acompanhando. Cálculos renais é a quarta doença mais comum nos gatos. Além da insuficiência, a carência de água também afeta os rins com a criação de cálculos ou pedras nos rins. Nós também temos, né? Pelo mesmo motivo, falta de hidratação. O principal sintoma da doença é a presença de sangue no xixi. Mas se o cálculo estiver impedindo a passagem da urina, a situação pode piorar. O que é que acontece? Foi o meu principal medo quando a Gans ficou sem urinar. Fiquei pensando se ela estava com a bexiga, com o canal da urina obstruído. Mas como ela mijava bem pouco, eu percebi que não era o caso. Entendeu o que acontece? Então você tem que observar isso aqui. O sangue no xixi realmente é porque tá forçando a passagem, né? O xixi tá forçando a passagem e acaba que ele começa a ferir o canal da urina. E eles começam a se lamber muito na parte da urina. Isso é uma coisa interessante. Eles ficam lambendo demais aquela parte da urina ali, então vocês têm que observar isso. O tratamento da doença varia conforme cada caso e pode ser desde uma mudança na dieta, a hidratação intensa, até uma cirurgia para desobstruir o canal. Eu fiquei com medo exatamente dessa aqui, ó, ter que fazer uma cirurgia, mas não foi o caso. Que eu fiz o quê? Eu fiz uma hidratação intensa durante uma semana com ração úmida misturado com água. Entendeu? Então é importante que você observe se seu gato está se hidratando. A quinta doença é a obesidade. E no caso da obesidade tem um ponto. Tem um ponto que a gente tem que levar em consideração. As pessoas acham bonito o gato gordo. É isso que é interessante. O ser humano não é, né? Tem gente que diz que não é. A questão não é nem ser bonito, o gato nem ser bonito e nem ser feio. Não tá a questão daí. E o ser humano também. Não é questão de ser gordo, ser bonito ou ser feio. A questão é da saúde. É isso que tem que ser levado em consideração. Estética é segundo plano. A saúde do animal tem que ser levado em consideração. Também do ser humano, que é obeso. Mas a saúde está em primeiro lugar. Olha só, a alimentação é um dos principais cuidados com o gato que devemos nos preocupar. Mas além de garantir uma refeição saborosa e nutritiva, precisamos nos atentar às porções diárias. Isso aqui em casa eu passo por isso. Eu boto comida pela manhã, não boto muita. Eles comem. E gato, detalhe, o gato ele não come como cachorro, ele não come até acabar, ele come um pouco, para, volta, come um pouco, para, come um pouco, para, fica naquela prestação. Então você tem que observar bastante isso. Mas eu boto de manhã uma pequena porção, deixo o resto do dia ele sem comida e à noite eu boto de novo. Então a alimentação aqui em casa é 2 vezes ao dia. À noite é uma porção mais generosa, mas de manhã uma porção mais controlada. Assim como os seres humanos, os animais também são afetados pela obesidade e podem contrair diversas complicações de saúde por conta disso, como diabetes e problemas no coração e nas articulações. Essa questão aqui, o gato ele é do gato ser bastante ativo e ele obeso, ele perde essa atividade. E isso tem que ser observado constantemente. E a obesidade talvez seja a doença mais fácil de você observar, que seu gato reduz a alimentação, controla mais a alimentação e não adianta comprar ração barata. A ração barata vai te fazer gastar muito com o gato. Não digo para você comprar as mais caras, não, mas compra uma ração que seja mediana, que equilibre a qualidade ao preço. Ração em excesso e disponível o tempo todo pode fazer com que o felino coma compulsivamente. Além disso, vale lembrar que os gatos idosos possuem um metabolismo mais lento. Nessa fase da vida, acumulam gordura corporal com muita facilidade. Como, na verdade, qualquer ser vivo, né, quando vai
ficando mais velho, tudo fica mais lento, inclusive o metabolismo. Ao notar o sobrepeso do seu amigo, consulte o veterinário de confiança e faça os exames necessários para descobrir se seu felino precisa de uma dieta. O que acontece aqui? Obviamente que quando chega nesse ponto aqui é porque já tem alguma coisa. Você não precisa deixar chegar nesse ponto. Você pode notar que seu gato está além do normal de um gato, qualquer pessoa sabe. É só você vai no Google e botar qual é o peso do gato com a idade dele, vai ter lá. Eu vou disponibilizar aí na descrição do vídeo um site que vai te dizer qual é o peso de cada gato em cada idade. Vai estar aí na descrição o comum. É óbvio que você não tem que se apegar a isso, nem mais, nem para mais, nem para menos. Mas você tem que estar ali dentro daquela norma, na margem de segurança, tá bom? Para evitar o que chega a um ponto, é preciso apostar em ração balanceada. Aqui já é um jabazinho da Whisca, mas que não deixa de ser real. Se você evita, olha, preste atenção, se você evita comprar ração cara, ok, tá certo. Mas se você vai privilegiar comprar a ração barata, aí você está procurando um problema para você. Equilíbrio, uma ração e um preço equilibrado. A sexta mais comum é a intoxicação. Essa aqui é mais comum do que as pessoas imaginam, por descuido do tutor. Infelizmente, a intoxicação também é bem frequente e pode levar à morte em poucas horas, se não for tratada com urgência. Na verdade, é até mais perigosa do que as outras, porque dependendo do que o gato ingeriu, o gato morre em poucas horas. Quem é gateiro e gateira precisa se preocupar com alguns elementos pela casa, como plantas tóxicas para o pet, veneno para ratos e remédio para parasitas. O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você, como tutor, tem que ter um sexto sentido de perceber que seu gato está correndo um risco com determinado, não só de intoxicação, mas de acidente doméstico com o gato. Entendeu? Panela no fogo, remédio em locais errados. Eles muitas vezes não vão comer um remédio, mas pode brincar. E se suja com um veneno, o pelo, eles não vão comer o veneno. O cheiro, ele sente que não vai comer. Mas se cai no pelo e ele se lambe o tempo todo, ele vai ingerir o veneno mesmo assim. Entendeu? Então você tem que ter. Planta, é muito comum o gato comer planta, até a erva gateira. É muito comum o gato comer planta, eles não sabem o que é veneno, o que não é venenoso. Então você tem que saber. Se você tem planta em casa, pesquisa aquela planta e descobre se ela é venenosa ou não para seu pet. Os principais sintomas de intoxicação são convulsão, hemorragia, tremor, dificuldade para respirar, inconsciência e vômito. Esse vômito aqui, o gato, ele é muito comum em vomitar, tá? O gato, ele a cada 3 ou 4 dias, ele pode acontecer dele vomitar pelo fato dele se lamber bastante e consumir muito pelo. Ele acaba ingerindo muito pelo, né? Então ele acaba vomitando em algum determinado momento aquele pelo todo que ele consome, entendeu? Que ele acaba ingerindo. Ao perceber qualquer um desses sintomas, não hesite, leve o gato no veterinário. Então, assim, o tratamento é com o veterinário. Não adianta você tentar tratar em casa. Muitos métodos domésticos podem até piorar a situação do gato. Então, percebeu que o gato ingeriu algo que não deveria e que pode ser tóxico, corra direto para o veterinário. A sétima doença é a esporotricose. A esporotricose em gatos é uma doença causada pelo fungo Sporotrix, eu acho que o nome é esse, que pode ser encontrada em solos e nas plantas. A infecção geralmente começa com uma pequena lesão na pele do felino, podendo se espalhar para outras partes do corpo. Então, assim, tem que ter muito cuidado, é uma doença muito séria que causa feridas e muito sofrimento ao gato. Para saber se seu gato está com esporotricose, observe os principais sintomas dessa doença, que inclui feridas na pele, que demoram a cicatrizar. O gato ter ferida é até comum, porque eles se lambem e eles se coçam com a unha deles. Eu tenho um gato aqui que eles não, como eles vivem dentro de casa, raramente eles conseguem arranhar as unhas, né? Consumir as unhas ali no chão com muita facilidade, que o piso não é abrasivo, então as unhas deles estão sempre amoladas. Eles acabam se ferindo, eu tento cortar as unhas, mas são 12, né? Quando eu termino de cortar o 12º, o primeiro já tem que ser cortado de novo, então a gente fica nessa luta. Mas é muito comum o gato se ferir. Você tem que observar o desenvolvimento da ferida e tá sempre medicando, tá?
Ó, nódulos de pus avermelhados, nódulos e pus avermelhados, também tem que ser notado. Perda localizada dos pelos. Isso aqui é uma ressalva. Eu tenho um gato aqui que ele tá sem pelo na barriga, tá? Sem pelo na barriga e nas patas traseiras. E eu fiquei preocupado. Levei no veterinário e foi diagnosticado como estresse. Eu não sei, porque eles não têm boleto para pagar, mas eles estão estressados. Eu não. Eu tenho que comprar a ração deles, então eu não estou estressado. Eles estão estressados. Então tem que ter um certo cuidado, você notar, leva na mesma da hora para o veterinário para saber o que acontece. Febre é sempre um sintoma de algum problema, então tem que levar para o veterinário. Perda de apetite, tem que se observar. Letargia e fraqueza. Então assim, é muito comum o tutor tentar medicar o gato em casa. Isso é errado, entendeu? Então, qualquer desses sintomas, leve imediatamente para o veterinário. Agora aqui nós chegamos. Toxoplasmose. É erroneamente conhecida como a doença do gato. A toxoplasmose é causada pelo parasita Toxoplasma e afeta principalmente os felinos que vivem nas ruas. Você entendeu? Os felinos que vivem nas ruas. Então não deixe seu gato sair. Porque seu gato pode ser infectado por outro felino e volta para casa com a doença. Então, lugar de gato é dentro de casa. Simples assim. Na maioria das vezes, ela é contraída pela ingestão de carne crua ou mal cozida, que esteja infectada com o parasita. A toxoplasmose no gato pode ser difícil de identificar, pois raramente apresenta sintomas. O que acontece? Existem várias formas de se contrair carne mal cozida e carne crua. O ser humano come. Aí você tem um gato em casa, você come uma mal cozida ou crua, vai dizer que foi o gato? O nosso sushi, vamos comer sushi aí depois joga a culpa no gato? Seu tratamento irá depender do estado de saúde do animal, podendo recorrer a antibióticos e antiparasitas e outros medicamentos utilizados para combater o protozoário. É muito comum, né, essa doença, e ela vai reagir diferentemente em cada animal. Alguns animais vão desenvolver e vão mostrar sintomas e outros animais não vão ter sintomas. Então o correto é você não deixar seu gato sair. Seja qual for a situação do seu gato, procure sempre ajuda médica. Em hipótese nenhuma, tente tratá-lo ou remediá-lo por conta própria. Isso pode resultar em agravamento ou surgimento de outras doenças. Muitas vezes o casal, a mulher engravida, e eles querem se livrar do gato, como se o gato fosse transmitir a toxoplasmose para a mulher e, consequentemente, para o filho. Meu amigo, se sua mulher não tiver o desejo de comer bosta de gato, ela não vai pegar doença. Minha amiga, você que está grávida e tem seu gatinho, fica com seu gatinho. Alise ele, brinque com ele. Só não coma a bosta dele, porque senão você vai pegar toxoplasmose. Então essa coisa de doença do gato não existe. Ela não é uma doença do gato. Ela é uma doença que é contraída com carne crua, carne mal cozida, alimentos contaminados e tudo isso. O gato é só mais uma forma. O cocô do gato, não o gato. O cocô do gato. Entendeu? Então assim, se você não comeu o cocô do gato, tá tudo em casa. Essas são as 8 doenças mais comuns. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o comentário. Muito obrigado e até a próxima.